Agora vai. Agora vai. Ok, let's go. Bom dia. A gente começou essa semana a Parashat Lech Lechá, e essa, na verdade, é uma Parashá onde começa o povo judeu. As primeiras de novo, e agora começa a história do nosso patriarca Abraham Avinu. E a história de Abraham começa quando ele tinha 75 anos. Hashem vira e fala para ele: Lech Lechá, me'artzecha, modadecha, mebeit avicha, saia, vá para você da casa de onde você nasceu, da onde você da sua terra, da onde você nasceu, da casa do seu pai, para onde que eu te mostrarei. Certo? E a pergunta é: por que esse é o primeiro? Por que esse é o primeiro mandamento? Essa é a primeira vez que aparece algo sobre, se a gente está querendo saber quais são as fontes, onde começou o primeiro judeu, onde começou o judaísmo, parece que o pilar dos pilares seria esse, Lech Lechá. Por que Lech Lechá é um pilar tão grande que a vida de Abraham, como judeu, só começa com 75 anos, quando Deus fala para ele: vá para você. Mais uma pergunta. Deus fala para ele: vá para onde eu te mostrar. Por que não fala logo para onde você quer que eu vá? Fala, vai para Israel. E o mais interessante é que mesmo depois que Deus vai mostrando para ele, em nenhum momento Deus fala para ele: ó, é aqui. Na Torá não está escrito, ele fala: ó, chegou Eretz Canaan, é aqui. A gente deduz de que ele acabou parando em Eretz Canaan, e pelos comentaristas a gente sabe que ele estava indo para Eretz Canaan, que era Eretz Israel. Mas a Torá não fala em nenhum momento explicitamente: olha, está chegando, olha, dá uma olhada que é lá. A Torá não fala. Isso depois. Depois. Hã? Deus promete a terra para ele, começa a falar sobre a terra de Israel depois que ele chegou lá. Mas até então ele não sabia. Vai para onde eu mandar. Tá bom? Então, por que a Torá não conta a respeito disso? Então, sobre isso tem vários comentários. O comentário clássico dos livros místicos é que Lech Lechá é vá para você. No Rashi ele explica: Lech Lechá é vá pelo seu interesse. Vá pelo seu interesse, que vai ser bom para você. Mas Lech Lechá, no sentido mais profundo, é que um Yehudi ele sempre tem que estar caminhando para chegar do seu verdadeiro Lechá. Caminhar e tentar descobrir o teu verdadeiro eu. Lech, vá, Lechá. Vá para o você. Ou seja, o judaísmo é para o teu melhor interesse. E além de ser teu melhor interesse, o judaísmo é a revelação do divino na experiência humana. Judaísmo é a revelação do divino na experiência humana. Então, Lech Lechá, vá para você. Encontre você mesmo. E por que Deus não fala para onde ele vai? E aqui tem uma explicação do Sfat Emet, Rebbe de Gur, muito bonita. Ó, Jaime acordou. Ele fala o seguinte: por que a Torá não fala para onde ir? E em nenhum momento fala, quando ele está chegando, fala: olha, é lá, Eretz Israel. E ele diz, claro que uma interpretação não literal, mas ele diz que Eretz Israel não é um local geográfico, apenas. Eretz Israel é o estado constante de nós estarmos Lech Lechá. A gente está cada dia tentando descobrir, tirar da frente aquelas camadas, aquelas máscaras, para descobrir o nosso Lechá. Eretz Israel é o estado de espírito de uma constante busca, um constante crescimento de se aproximar da nossa alma, de se aproximar de Hashem. E por isso, Bederech Haremes, por isso a Torá, de uma forma alusiva, não fala um local, vai para lá. Não tem um local. Eretz Israel é um estado de ser. Eretz Israel, além do local geográfico, claro, e Eretz Israel é uma forma de viver. E por isso, então, Deus fala para ele: vai para onde eu te mandar. Para onde eu estou te mandando? Qual que é o destino? Não tem destino. O destino é você continuar caminhando. O destino é mesmo você chegando em Eretz Israel, Aloch Benassou Anegba, você vai ter que continuar. Está escrito: Avraham, ele viajou e foi, etc. Mesmo chegando em Israel, ele falou: opa, cheguei em Israel, comprei minha casa, vista para o Kotel para uns, vista para o mar para outros, e pronto, agora estou tranquilo. Não foi isso que ele fez.
Ele chegou lá, ele entendeu que lá ele tinha que divulgar o nome de Hashem. E assim ele fez ao longo da sua vida inteira, até o seu último respiro. Então, Eretz Israel é o estado de espírito, é o estado de ser, está sempre querendo crescer, está sempre pronto para Lech Lechá. Uma vez eu ouvi de um rabino, gostei muito da maneira que ele colocou, ele falou, um ser humano, um Yehudi, mais ainda, ele tem que ter sempre pronto, para depois que ele acabou de escrever o livro da sua história, rasgar tudo e começar de novo. Ter a coragem de Lech Lechá, de saber que você nunca atingiu, você nunca colocou Deus no bolso e falou, agora já descobri Deus, agora eu e Deus já estamos kit, estamos bem. Não, somos brother, isso, boa. Tinha que ser um carioca, brother, certo? E aí, então, a ideia de Lech Lechá, Deus não fala para onde, porque não tem para onde. Quando a gente fala de algo infinito, não tem um destino final. O destino é, cada dia, se descobrir mais. Esse é o Vortus Fatemet. Jaime? Vai pensar. Vai pensar se aprova. Faça o seu Lech Lechá para ver. Bueno, te voy a decir una cosa. Eu, quando casei, sabe qual foi a parceira de mim? Foi filme. Sim. Lech Lechá. Lech Lechá. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu vi ontem uma piada boa. Você vai apreciar quem entende mais hebraico. Mas tinha um pai que ligou para o outro pai e falou, olha, eu tenho uma filha, você tem um filho. Vamos fazer um casamento. Tá bom? Fazer o casamento. Filho, homem. Filha, mulher. Precisa mais que isso? Shidduch. Não precisa mais que isso. Tá bom. É homem e mulher, tá feito. E aí o pai do noivo fala, né? Antigamente quem pagava era o pai da noiva. Ele fala, não, e como que você vai pagar as coisas, o dote, o casamento, o apartamento, a chave do carro, a chave do apartamento, do trabalho, como vai ser? Fala, olha, não sei, preciso dar uma pensada. Dá uma pensada, não tinha dinheiro Gurnish, Schlepper mit Schlepper, não tinha nada. E aí ele liga e fala, olha, a gente está em Parshat Noach, certo? E aí ele fala para ele, Nasce Hatuná, Nasce Chovot. A Torá começa dizendo, ele toldot Noach, Noach, duas vezes. Noach são as iniciais, Nasce Hatuná, faremos um casamento, faremos dívidas. Não? Tá bom? Olha, até aqui calha bem com a paraxá da semana, né? Você falou que você casou em Lech Lechá, escuta o final, então. Aí ele pensa, no... Passa alguns dias, chega na semana que vem, ele liga de volta e fala, nada fez. Ele falou, como? Nascer Hatuná, nascer Chovot. Ele falou, a gente já está em Parashat Lech Lechá. Lo Hatuná, lo Chovot. Sem Hatuná, sem casamento e sem dívidas. Só que não se escreve exatamente assim no hebraico, mas está tudo bem. Mas tudo bem. Lo Hatuná, lo Chovot. Sem casamento e sem dívidas. Então, Jaime, eu não sei se você casou com dívidas ou sem. Então, esse é o Lech Lechá. Bom, agora não é mais o pai da noiva que paga tudo? Agora não é mais? Não sei se alguém paga alguma coisa. Acho que só fica as dívidas. Cada um faz o seu arranjo. Depende da noiva que você tem, depende da noiva que você tem. Acho que depende disso mais. Ok. Então, agora um conceito muito bonito. Um conceito muito interessante. Hashem, ele fala para ele, vá para o seu interesse. O que quer dizer vá para o seu interesse? Então, Rashi explica o seguinte, normalmente, quando a gente faz uma viagem, tem três coisas que, para o ser humano, são importantes e ele acaba perdendo numa viagem. Uma pessoa, ele perde, quando ele viaja, dinheiro, reputação e procriação. Quando você está na tua cidade, demora até as pessoas te conhecerem, você teve a sua reputação, as pessoas sabem que você é uma pessoa honesta, demora um tempo. Se você passa a vida viajando, cada dia você está em outro lugar, você perde. Você que tem teu neto lá, falou que quando ele chegou em Israel não foi fácil. Aquele era o chefe da classe, chega lá, ele é ninguém que não sabe falar a língua, ele é um gringo, certo? Então você perde reputação. Quando você sai de um lugar, você viaja daqui para lá, a própria viagem, você normalmente, quando você faz uma viagem para o exterior, você já volta mais pobre, tá certo? E o custo da viagem, o tempo que você gasta na viagem, você perde normalmente negócios, pelo menos até você ter o celular, que você não podia ter os contatos que você tinha. E se você está viajando, mesmo que com a família, a procriação, o fato de você estar cada vez em outro lugar, você não tem a calma de espírito e o local apropriado para você realmente
dar continuidade a filhos. E Deus vira para Avraham Avinu, ele fala, saiba o seguinte, lech lecha, ve'avarcha mevarcheka makalcha or, benivruchu becha como shufot adamah, e Deus fala para ele todas as promessas, entre elas, você vai ter muitos filhos, você vai ter riqueza, você vai ter todas as brachot, reputação, e hoje acho que Avraham Avinu é bem razoavelmente conhecido, depois de 4.000 anos, até que ele é bem conhecido no mundo, não? As pessoas, as religiões abrâmicas, acho que compõem 4 bilhões, não? Entre as 3 religiões que seguem Avraham, entre os muçulmanos, os Yehudim e os católicos, você tem, acho que 4 bilhões de pessoas. Então, Avraham, acho que a brachá dele... Tem descendentes de Abraão que foram pro Oriente. Sim, além Então, dos descendentes... religiões bramânicas. Bramânicas? Que são bem de Abraão. Que vieram de Abraão. Quer dizer, além das 3 grandes, está dizendo. Ok? Então, aqueles que foram para o Oriente também. Então, realmente, a brachá de Hashem, de ter muitos filhos, e dele ser famoso, e dele ficar rico, como a gente vê depois na Parashá, que ele ganha dinheiro, etc. A gente vai ver depois de Paró, e etc. Avimelech. Então, realmente, ele ficou muito rico. Então, essas 3 brachot se cumpriram. Pergunta. Essa é uma pergunta, não é tanto pela pergunta, mas para a gente pensar. Será que Deus falou para ele o seguinte, olha, apesar que quando a pessoa viaja, normalmente a pessoa acaba perdendo, mas eu vou te garantir. Não se preocupa, você não vai perder nada com isso. Ou Deus estava falando para ele, já que você vai cumprir a minha vontade, você vai ganhar todas essas brachot. A pergunta é, apesar de ou por causa de? No princípio não tem diferença nenhuma. Que diferença faz? Deus falou que ele vai ter brachá e acabou, certo? Mas, olha que bonita a história que eu ouvi. Essa história eu ouvi de um rabino americano, rabino Shea Stahl, que comecei a ouvir vários shiurim dele, uma pessoa muito inteligente e profunda, e ele pega histórias, talvez às vezes até famosas, conhecidas, passagens da Torá, ele faz você... Pera, esse detalhe aqui eu nunca tinha pensado dessa forma. Então, ele é um cara muito inteligente, um rabino muito inteligente, ele trouxe a seguinte história como análise. Ele falou que tinha um Yehudi, que ele conheceu ele pessoalmente, um israelense, que ele cresceu, Shomer Atzair, esquerdista, etc., sem nenhuma religião, e, em determinado momento na vida dele, ele começou a se aproximar. Ele começou a viajar para o exterior, começou a conhecer outros Yehudim, ele começou a se aproximar. Bom, começou a se aproximar da Torá, etc. E um belo dia, apesar dele não ser uma pessoa ainda, assim por dizer, ortodoxa, ele chegou na conclusão que ele tinha que fechar a loja dele no Shabat. Essa ia ser um primeiro grande passo dele. Só que ele tinha alguns problemas. A loja dele era o tamanho de um quarteirão nos Estados Unidos. E a loja dele, ele tinha fechado um leasing, como se fosse um contrato, né, de aluguel de 20 anos. E antes ainda dele fechar o contrato, o proprietário falou, olha, você sabe o que você está fazendo? É 20 anos. Se você quebrar o contrato, a multa vai ser astronômica. E ele fechou o contrato. E ainda ele tinha pela frente, se não me engano, 15 anos ainda pela frente. E ele chegou para o rabino dele, ele falou, olha, eu quero muito fechar minha loja, mas mesmo que eu estou pronto para perder, mais um detalhe, 95% das vendas dele eram de sábado. 95%, ele falou sem exagero, era 95%. Eu vi a história do rabino que eu vi diretamente dele. 95% das vendas dele eram no Shabat. E ele estava pronto para abrir mão do negócio dele, para perder tudo. Mas uma coisa é perder tudo. Outra coisa, o que eu vou fazer com aquele leasing de 15 anos? Eu vou precisar continuar pagando? Eu vou pagar como? Se eu falir, eu vou pagar como? Então, alguém sugeriu para ele escrever uma carta para o Rebbe na época. Ele escreveu uma carta para o Rebbe. E aí o Rebbe respondeu para ele o seguinte. Primeiro, que o Shabat começa no pôr do sol. Que ele responde dizendo, contando a história, que ele não sabia que o Shabat começava com o pôr do sol. Quando ele se comprometeu a fechar a loja, ele estava pensando de fechar no sábado. Shabat, sábado, Saturday. Mas não, Shabat. O que é Shabat? Yom Shabat, em hebraico. Yom Shabat é sábado. Mas aí, ele falou profeticamente, o Rebbe adivinhou, né, que eu estava pensando só no sábado e não na sexta-noite. Pelo menos alguma coisa eu poderia vender chegando no final da semana.
E o Rebbe continuou, lembro, tinha mais 2 pontos na carta, não lembro quais eram, mas o Rebbe dando para ele muita brachá. Confiança em Deus, e o Rebbe deu para ele muita brachá. Tá bom? O Rebbe deu brachá, ele saiu contente. E aí então ele decide chegar, ele vai até o proprietário, ele vai lá, quer fazer uma reunião, ele vai até o lugar onde mora o proprietário, até onde ele trabalhava, e ele chega lá, pronto para falar para ele, abrir mão de tudo, eu vou pagar o que for. E aí ele chega lá, a secretária diz, bom, ele saiu, não está aqui. Tá bom? Ele volta para a loja dele, fica lá, já com a decisão feita. E aí ele está lá, de repente, a secretária, alguém lá, o manager, chega e fala para ele, olha, tem alguém te procurando. Então, sim, o que foi? Ele fala, quem é que tem o leasing? Quem é que tem o leasing desse prédio? Quem é que alugou? Ele falou, sou eu. Ele falou, olha, quanto você quer para você abrir mão do seu aluguel? Falou, por quê? Porque eu quero comprar esse bloco inteiro. Eu fui para o proprietário e ele falou que ele está a fim de vender, mas ele não pode porque tem um contrato com o cara que fez a loja. Então, quanto você está... Mas você me pegou de surpresa, não sei quanto que eu quero. Ele fez um cheque bem caprichado, falou, tá bom para você? Tá bom, tá ótimo. E assim, ele fechou a loja dele, ganhou ainda em cima do leasing, não pagou ainda, ganhou em cima, começou um novo negócio e fez muito mais dinheiro no novo negócio que ele fez. Ele fechou mesmo, Alain. Fechou, acabou. Não, fechou. Fechou, acabou. Não tinha sentido ele continuar. Fechou a loja e ele fechou bem. Passou o ponto. Não sei se ele passou o ponto, ele simplesmente fechou e começou um novo business. Ele começou antes, ele tinha a loja e ele passou a produzir o material. Como eles tinham os contatos, aí já tudo abriu para ele. Essa é a história dele. Obviamente que não parou no Shabat, depois desse Shabat, né? Aí a pergunta da análise da história é o seguinte: como que você analisa essa história? O que fez ele virar tão rico? O que fez ele ganhar aquele cheque? Será que foi que Deus diz, olha, já que você está cumprindo o meu Shabat, então você não vai sair perdendo nada? Ou Deus fala, já que você abrir mão de tudo, eu vou te enriquecer. É apesar de ou por causa de? Essa é a pergunta. Então, normalmente, a gente encara a Parashá dizendo, olha, apesar que o caminho ele costuma diminuir o nome, a reputação, o dinheiro, filhos, Deus fala, olha, fica tranquilo, você não vai perder nada servindo a Deus. E, na verdade, o que a Hashem está dizendo é o seguinte, quando você está pronto para servir a Deus, sem esperar nada em troca, você suspende o seu ego e o seu interesse, a Hashem ele dá para você todas as brachot. Todo momento que ainda a gente está preso ao nosso interesse, as brachot estão limitadas ao nosso tamanho. No momento que o Yehudi abre mão de tudo, aí as brachot estão todas abertas para ele. Isso a gente vê tanto em vários episódios de Avraham Avinu, vários episódios da Torá, e a maioria das histórias que a gente conhece, que ele foi lá no Rebbe, foi no Tzadik, pediu uma brachá, a maioria dessas histórias exige uma coragem do indivíduo. Por exemplo, ele vai lá no Rebbe, o Rebbe fala, olha, mas você precisa falar com fulano. Ele fala, não, mas se eu falar com fulano, vai ser o pior. Mas quando ele tem a coragem de fazer o contrário daquilo que ele estava pronto, e aí acontece o melhor possível. Aonde a gente vê isso em Avraham Avinu, de forma de maior destaque, no final da vida dele, Deus fala para ele, olha, pega o teu filho, a promessa do futuro, a promessa de tudo aquilo que você lutou sua vida inteira, e mata ele. Você não vai ter continuidade, você vai perder o seu filho, e ainda todos aqueles que a vida inteira você tentou convencer que não pode fazer idolatria, e a prática idólatra da época também era executar seu próprio filho, sacrificar seu filho, você vai fazer igual. E o que Avraham fez? Não perguntou. Ele o tempo todo estava pronto para fazer aquilo que não era o interesse próprio dele, mesmo interesse espiritual, mesmo interesse de ajudar Deus. Ele poderia falar, Deus, olha, te ajudei a vida inteira, servi a vida inteira, mas dessa não posso te prejudicar, certo? Dessa vez não posso te prejudicar, vai acabar queimando tudo aquilo que eu fiz minha vida inteira. Se você não está pronto para rasgar o livro da sua história todos os dias, você não está pronto para servir a Deus. Então, Avraham Avinu, na hora que a gente suspende o nosso ego, a gente fala, eu vou fazer aquilo porque esse é o certo. O Rambam descreve a melhor e a maneira mais nobre de servir a Hashem
é você servir a Deus não por interesse, e sim, Ose et haemet mipnei shehi haemet. Você faz a verdade porque ela é a verdade. Então alguém pergunta, mas o que você vai ganhar fazendo o Shabbat? Nada. O que você vai ganhar colocando o tefilim? Preciso ganhar alguma coisa? Essa é a verdade. A verdade é a verdade. Se eu preciso ganhar alguma coisa, já não é verdade. Se eu tenho um interesse secundário, quer dizer que aquilo não tem um valor absoluto. Hoje se fala muito, estamos chegando na época de Mashiach, de que quando você vai educar as crianças, você fala, olha, se você se comportar bem, você vai ganhar bala. Tudo bem. Isso é o início, talvez, da educação que você precisa prometer. Mas você dizendo para ele que você vai ganhar bala para se comportar bem, você está dizendo que se comportar bem não tem um valor absoluto. Não tem valor em se comportar bem. Eu só vou fazer porque é a bala. Não, você vai se comportar bem porque se comportar bem é um valor absoluto. Isso por si já é o mérito. Então, quando a gente serve a Deus esperando por algo em troca, você está dizendo, de alguma forma, que fazer a mitzvah não tem valor. Tem valor porque eu vou ganhar, que eu vou ganhar uma vida boa. Uma vez que você está vivendo a verdade, e a verdade absoluta, com certeza, o resultado vai ser positivo em todas as áreas, material, espiritual, emocional, porque você está vivendo a verdade. Mas você não faz aquilo por apenas ser de teu interesse. Esse é o ponto, então, que Avraham Avinu deixa para a gente, o legado do verdadeiro, e por isso, então, voltando agora ao Lech Lechá, só para concluir, porque a Torá começa contando para a gente, Avraham Avinu, com Lech Lechá, porque essa é a primeira vez que Deus fala para ele fazer alguma coisa. Você vai dizer, bom, eu também sairia da casa do meu pai. Se Deus se aparecesse para mim, falasse, vai embora, eu vou te mostrar. Bom, meu pai já quis me jogar na fornalha. Não tenho nada a perder. Esse Haran aqui não é um lugar tão legal. As pessoas não são tão agradáveis. Eu vou. Eu não sei para onde vai, mas se Deus está dirigindo o carro, acho que dá para confiar. Que teste tão grande que é esse? Então, na verdade, tudo que Avraham Avinu fez até os 75 anos foi de intuição própria. Ele chegou na conclusão racional que vale a pena servir a Deus. Isso é fantástico. Isso é o melhor ser humano que pode existir. Mas o judaísmo, ele começa não da shleimut, de um ser humano completo. O judaísmo começa da experiência humana do divino aqui na Terra. De Hashem se revelar e ele falar, você vai fazer o que eu quero. É maravilhoso um ser humano chegar na conclusão que vale a pena ser ético, moral, acreditar num Deus só. Mas se isso depende apenas da conclusão sua, o seu judaísmo, o seu Deus é do mesmo tamanho que a sua conclusão. Avraham Avinu começa a vida dele e termina a vida dele como judeu, quando ele estava pronto para 99 anos fazer o Brit Milá, quando ele estava pronto para entregar o filho dele, quando ele estava pronto nos 10 testes, fazer o que Hashem quer dele e deixando totalmente os seus interesses de lado. Aí começa o judaísmo. Dúvidas? Você está ainda no Noach, na Sechovot. Está fazendo as dívidas ainda. Tá bom? Gostou do satélite? Você gostou do satélite? Eu acho porque o conceito está ligado a isso. Perfeito. Deus, o primeiro shliach, Hashem fala para Avraham Avinu, o primeiro shliach, Lech Lecha, vai divulgar a Deus no mundo. Ele assim, vai lá que não vai. Ele tem quem? Avraham Avinu com 90 anos. 86 não? 96. Quem 86? Não tinha 86. Avraham Avinu quando ele teve filho? Não, 99. 99, fez o bris com 99. A Sara era 90. 90, a Sara tinha 90. Falei, Avraham tinha 90. A Sara tinha 90 e ele tinha 99. Quando você chegar nos 80, você pensa em ter mais um filho. O que você acha? Seria bom. E consegue uma esposa de 90? Aí já... Ok. Bom dia a todos, Gutchavas. Bom dia.